Repórter Facom, edição da noite. As principais notícias do dia você confere agora na Rádio Facom. Boa noite a todos que estão sintonizados aqui na 103,9. Eu sou Guilherme Leite e está começando mais uma edição do Repórter Facom em entrevista. Agora são exatamente 7 horas cravadas e hoje teremos a presença de 3 convidados muito especiais. O primeiro é Jamerson Mâncio, estudante de educação aqui da UFJF e que, por sua vontade de transformar o mundo, foi um dos empreendedores sociais escolhidos para participar do documentário Quem Se Importa. No segundo bloco, e depois para fechar a programação, a gente vai ter o diretor e presidente da FEGENG, Federação das Empresas Júniores do Estado de Minas Gerais, André Novelino, que vai contar sobre o movimento Empresa Júnior e sobre a paixão por empreender. E para fechar o programa de hoje, a participação de Bruna Leonardo, militante trans e Juiz de Fora, atuante na Câmara Municipal pela luta dos direitos da comunidade LGBTQI, que veio falar um pouco sobre a diversidade dentro do plano de educação municipal. E a gente começa o programa aqui apresentando o nosso convidado, Jamerson Mâncio, 35 anos, brasileiro, mineiro aqui de Juiz de Fora, estudante de educação aqui no UFJF, e que também é um empreendedor social. Um questionador da educação tradicional, foi expulso de 3 escolas em sua adolescência, apesar de sempre ter tido excelentes notas. Hoje é um apaixonado pela área educacional e os diversos temas que envolvem uma comunidade escolar. Um guerreiro sem armas, gestor de projetos educacionais que realizam ações em instituições e comunidades em diversas partes do mundo, na busca de abrir a possibilidade de uma experiência mais significativa de ensino e aprendizagem na vida das pessoas. Em junho do ano passado, ele foi convidado para participar do evento TED em São Paulo, com transmissão ao vivo para todo mundo, onde ele falou sobre os valores envelhecidos que ainda fazem parte da educação aqui no Brasil. Em novembro, foi co-facilitador do projeto social Oásis de los Eucaliptos, no Peru, e também ministrou oficinas de comunicação não violenta na capital, Lima. Jamerson, no documentário Quem Se Importa, a cineasta Mara Mourão retrata mentes inspiradoras que buscam soluções para o bom andamento da sociedade, com ideias inovadoras, de baixo custo, impacto social. Você se sente uma mente inspiradora? Boa noite, Jamerson. Boa noite. Olha, é difícil assim, reconhecer, né? Primeiro, muito obrigado pelo convite. E é difícil reconhecer isso às vezes, né? Mas hoje em dia, devido a alguns acontecimentos, algumas mensagens que chegam para mim, enquanto eu estou realizando algumas ações por aí, é que as pessoas agradecem, falam muito obrigado, você me inspirou, assim, vem acontecendo assim, eu acho que ao menos um pouquinho eu consigo inspirar assim as pessoas. Pois é, então a gente vai tentar saber como é que é um pouco da sua história, do seu caminho, e aí a gente está aqui também com o Paulo Sérgio, Bárbara Merô, Tayane Martins, que vão ajudar nessa conversa aqui com o Jamerson, a Rafaela Barreto também está aqui presente, e eu passo agora a palavra para a Bárbara. Boa noite, Bárbara. Boa noite, Guilherme. Boa noite, Jamerson. Boa noite. Como foi saber que você seria um dos empreendedores sociais para participar desse documentário que é tão importante? Olha, para mim foi uma grande surpresa, porque a Mara Mourão é uma diretora, cineasta bem reconhecida no mundo todo, e a minha história para chegar até lá foi através do Instituto Elos, e que idealizou o programa Guerreiros Sem Armas, que é uma formação em empreendedorismo social, uma formação vivencial. E então, através dessa rede, eu fui convidado a participar de um pedaço da série, que vai sair uma série para a TV, que fala do Elos, do Instituto Elos, do programa Guerreiros Sem Armas, e de casos de jovens que passaram pelo programa. Então, felizmente, eu fui um dos jovens convidados a estar lá contar um pouquinho da minha história. Legal. Em uma entrevista para a revista Exame, a própria cineasta Mara Mourão, ela definiu o documentário como mentes inspiradas, atreladas a corações compassivos que apontam soluções para o bom andamento da sociedade e do planeta. Ou seja, não basta apenas importar, tem que agir, fazer alguma coisa. Você acha que hoje o número de pessoas que não apenas se importam, mas que agem, né, positivamente na vida de outras pessoas está maior? Olha, sem dúvida, né? E eu vou citar aqui Rubem Alves, eu não vou ser nem otimista, muito menos esperançoso, eu vou ser realista e esperançoso. Isso é uma realidade que eu venho vivenciando, que realmente o número é muito crescente. Independente de como que as pessoas vêm fazendo, tem muita coisa sendo feita por aí, muitas ações legais, de fato, e que geram impactos e transformam a vida das pessoas.
Bacana. Guilherme, com você agora. Pois é, Jamerson, eu realmente também venho acompanhando, a gente vê até pela profusão na internet a grande quantidade de pessoas que fazem movimentos sociais em sites, fazem campanhas para arrecadar alimentos e em prol de diversas causas. Você acha que se importar com o outro, enxergar as necessidades do outro, é um dos primeiros passos para a gente poder começar a mudar o mundo? Ou para realmente fazer uma mudança efetiva é preciso ter um dom? Olha, o que eu venho aprendendo é que um caminho de três vias, né, que vão se misturando. Você com você, você com o outro, você com o mundo. Isso é uma realidade que eu venho trazendo comigo, um tipo de conceito que eu aprendi lá, inclusive no programa Guerreiros Sem Armas, e que realmente eu estando bem comigo mesmo, entendendo as minhas necessidades, os meus sentimentos, eu posso, de repente, estar apto a começar a escutar o outro e criar uma empatia com essa outra pessoa e, a partir daí, quem sabe me importar com ela também e, a partir daí, juntos, a gente poder fazer alguma coisa, de fato, pelo planeta. Então, assim, se é um dom, eu não sei, mas que se tentar, eu acredito que consiga. Boa noite, Jamerson. Boa noite a todos aqui. Boa noite, Ayari. Seja bem-vindo. Obrigada. Jamerson, quais são os principais desafios enfrentados atualmente para quem decide transformar a realidade da sua comunidade, ou mesmo do próprio planeta? Olha, eu vou falar assim por coisas que aparecem no caminho, né? Tempo, porque a gente vive numa sociedade que exige muito da gente, né? E exige tempo, presença, isso é bem complicado. Os desafios, né? Um dos desafios é esse. Outros desafios também por conta de... Às vezes a pessoa não acredita que é capaz, que aquilo é capaz de acontecer, porque quando, por exemplo, eu vou numa comunidade desenvolver um trabalho ou numa escola, eu gosto de partir muito do que as pessoas têm de fato, de verdade, com caminhos e metodologias para descobrir isso. Muitas das vezes a pessoa alega que não tem tempo, né? Não posso falar por todas, ou também não acredita na capacidade. Então, o grande desafio é realmente mobilizar, né, as pessoas e colocá-las no movimento de fazer. Porque depois que começa, vão chegando novas pessoas, o círculo fica cada vez maior e as coisas vão acontecendo. E para ser um empreendedor social, é preciso arregaçar as mangas, né? Pensar nas ações, pensar no que fazer para mudar a realidade. No começo, você chegou a observar se teria algum custo ou impacto para executar essa ação, os seus trabalhos? Sim. Eu entendo hoje que eu tenho uma profissão, né? Eu faço isso com muita paixão, com coração, mas eu entendo também que é uma profissão. Existem lugares, existem situações que eu posso dispor de tempo, dispor de recursos financeiros meus para encarar algum projeto, para cair dentro de alguma ação, fazer acontecer. Você chega a tirar bastante dinheiro do bolso, assim, fazer coisa própria, além do coisa para esses projetos? Olha, Guilherme, quando eu iniciei, eu realmente fazia muito isso. Então eu comecei a entender que eu não queria fazer essa troca de assistencialismo, assim, né, sem criticar quem faz, né? Mas eu queria, de fato, saber o que a gente conseguiria fazer com aquilo que a gente tem, porque eu nunca tive grana. Então, eu não tinha nem como tirar do meu para dar para o outro. Mal tinha meu, né? Então, eu fui estudar, fui conhecer cursos, conhecer caminhos, como é que eu faço isso? Tem tanta gente legal fazendo, o próprio documentário da Mara Mourão me inspirou muito quando eu vi. Então, eu acredito que, assim, tem um retorno financeiro também. Não é fácil, mas é isso, é estudar, se capacitar e trazer os resultados, que o pessoal também quer ver as coisas acontecendo, né? É com você, Guilherme. Obrigado, Ayane. Agora eu vou chamar o Paulo, que também tem algumas perguntas aqui para a gente poder conhecer mais um pouquinho de você. Paulo Rigueira. Boa noite, Paulo. Boa noite, Guilherme. Boa noite, Jamerson. Bom, para realizar todos esses projetos, você teve a participação a colaboração das políticas públicas para exercer esse trabalho? Olha, em alguns casos, sim, por conta de combinados que são ou por meio de empresas que estão fazendo uma ação e contratam um trabalho de empreendedor social, no caso eu. Sim, em alguns casos eu trabalhei com apoios públicos, em outros não, completamente partindo do que a comunidade tinha
E muitas vezes nós batemos na porta também do poder público e não fomos atendidos, né? Também não vou colocar isso como julgar aqui o trabalho do poder público, mas tem hora que realmente não deu para atender as nossas necessidades, né? Aí, um pouco complicado, mas a gente faz assim mesmo. Tenta, pelo menos, né? Verdade. E em relação aos Estados Unidos, os jovens eles aprendem desde cedo a atuar socialmente, né? E no Brasil, os nossos jovens não encontram tantas oportunidades a isso para poder realizar esses projetos e tudo mais e engajar um pouco mais. Na sua opinião, qual seria o principal fator dessa falta de iniciativa? Bom, vamos lá. Vamos pensar na sociedade então americana, norte-americana, né? Eles são incentivados, mas eu não sei também qual o tipo de... Nunca estudei nos Estados Unidos, né? Conheço jovens de lá que estudaram, que são nascidos lá. Tá, eles são realmente preparados para uma questão mais social, né? Pelo que você colocou aqui. Mas que tipo de sociedade que eles estão criando lá? E que tipo de sociedade nós estamos criando aqui? Então, eu acredito que aqui no Brasil nós tenhamos muitas oportunidades. Porém, as que são ofertadas, que eu vejo hoje em grande maioria pelo nosso poder público, são oportunidades de, ao meu ver, com muito cuidado dizer isso, como manutenção do Estado, de dominantes e dominados, né? E posso estar falando besteira, mas eu entendo os Estados Unidos como dominantes, né? Então, estão criando dominantes para dominar dominados. Então, aqui no Brasil, eu ainda vejo ainda que um pouco dessa escassez na hora de formar o jovem, na hora de formar o cidadão, né? Que tipo de sociedade que a gente quer? Porque em termos de criatividade, a gente está dando show em vários países do planeta, quanto ser humano, né? Em resoluções de problemas, em ciências, em tecnologia, em empreendedorismo social, artes e tal. Então, assim, o Brasil é um país que tem muita potencialidade. Eu saí agora do país pela primeira vez e a primeira coisa que eu reparei foi isso, que a gente está num país extremamente abundante. Para onde você foi? Eu fui ao Peru. Fui realizar um trabalho lá, uma metodologia que se chama Jogo Oasis, criada pelo Instituto Elos, que trabalha com mobilização comunitária. Você poderia detalhar mais para a gente? Claro. O Jogo Oasis foi criado pelo Instituto Elos para a gente conseguir colocar em prática o que a filosofia Elos defende, e que acredita, que é um olhar apreciativo, o afeto, o sonho, o cuidado em cima desse sonho, o milagre, que é onde a gente coloca a mão na massa e faz as coisas acontecer. Depois a gente vai fazer o passo de celebração e o da reevolução, que é onde a gente fala, tá, viemos até aqui, fizemos isso, e daqui para frente? O que a gente vai fazer agora, né? E até pegando o gancho que você falou, que eu peguei uma frase que é um mote do Guerreiro Sem Armas, que diz que o saber compartilhado de todos é a base para construir esse sonho coletivo. Exato. Então, muito mais às vezes do que a gente contribuir com dinheiro, alguma coisa, se a gente já contribuiu, o saber já dá para construir bastante coisa. Exato. E são discussões que eu tenho aqui na faculdade, inclusive, por exemplo, na disciplina de EJA, onde a educação de jovens e adultos, né, quando o adulto regressa para a escola e traz com ele todo um saber. Esse saber, ora é ignorado pela escola, ora é valorado. Então, quando a gente vai com esse tipo de metodologia, o Jogo Oasis, para dentro de uma comunidade, é só reforçar isso que você disse, Guilherme. A gente, quais são os saberes que aqui estão? Não é engenheiro, mas tem um bom pedreiro. Então a gente vai fazer com o melhor pedreiro que vocês têm aqui, vamos embora fazer isso aí. Além de levar o conhecimento, vocês também fazem uma análise do que tem lá e potencializam. Olha, por mim eu falo o seguinte, eu chego lá com uma metodologia que eu aprendi de alguém e saio de lá aprendendo mais, né? Porque não é demagogia, mas realmente eu me surpreendo, né? Tem momentos que eu me surpreendo. Aquela frase que ensinando se aprende não é um clichê, é verdade. Olha, no meu dia a dia não tem sido, não. Bom, obrigado, Paulo. Uma boa noite. Eu vou chamar agora a Rafaela Barreto. Boa noite, Rafa. Boa noite. Jamerson, o Guerreiro Sem Armas reúne pessoas de diferentes países que buscam a transformação e querem fazer parte dessa transformação. O que despertou em você o interesse em participar do projeto, um projeto como este? Ação. Fazer. Certo. Eu percebi que lá eu poderia realmente fazer as coisas, mas com fundamentos, com bases metodológicas, com conceitos, por exemplo, da comunicação não violenta, com metodologias conhecidas no mundo todo como World Café, Open Space,
mobilização de rede, design thinking, então, assim, diversas metodologias que me trazem segurança e que realmente geram impacto na vida das pessoas, na minha e nas outras pessoas. Então, isso que me chamou no Guerreiros Sem Armas, a oportunidade de fazer, de fato, pôr a mão na massa. E depois que você já estava participando do projeto, o que mais te surpreendeu sobre a sua vivência nessas comunidades, sobre o projeto em si? O que você achou de diferente? O que realmente te surpreendeu, te chamou a atenção? A primeira coisa foi que o programa ele dura 1 mês e tem um acompanhamento de 1 ano e meio, né? Eu tive a oportunidade de fazer ele 2 vezes e ser facilitador numa outra vez. Então, o que o programa me traz é realmente a minha mudança de olhar, né? Como que eu comecei a enxergar as coisas depois, né? Quando fez mais sentido para mim, né? Eu comecei realmente a ver tudo com um olhar muito diferente, assim. Isso gerou um impacto muito grande em mim, uma visão mais de abundância, né? Não de tanta escassez. Mas não trouxe um conflito também, de você ver que existe esse mundo e olhar para as pessoas que não estão... Total, porque aí o que acontece? Eu fico no anseio, por exemplo, de trazer todos esses conhecimentos que eu julgo assim, legais, né? Por exemplo, para uma discussão de educação de jovens e adultos, né? Como que a gente ali, quanto professor, porque eu faço faculdade de educação, eu faço questão de falar que eu sou estudante de educação, mas o meu curso é pedagogia, né? Mas a gente está lá discutindo educação, não estou lá discutindo pedagogia. Então, assim, gera conflito, né? Porque tem discussões que às vezes eu penso no meu entendimento que vamos fazer, né? Vamos discutir, não, vamos fazer aqui, mas eu entendo também que nos processos coletivos a questão da impermanência, né? Um aqui agora está indo bem, o outro quer uma coisa, outro quer outra. Acho que o ser humano é conflitante por si só, né? Certo. E você comentou que vocês trabalham com o que tem, né? Vamos chegar, vamos fazer na comunidade, explorar e potencializar aquilo que tem de melhor. Você pode falar um pouquinho para a gente sobre as atividades que vocês desenvolvem dentro desse projeto nas comunidades? Sim, vou citar exemplos, por exemplo, aqui de Juiz de Fora. Eu trabalhava numa escola particular aqui da cidade que tinha o desafio e o sonho de tornar a horta um canteiro pedagógico. Eu escutei essas duas palavras juntas, desafio, sonho, eu falei, opa, vamos lá, não vai ser fácil não, mas vamos lá. Hoje a horta funciona, é um canteiro pedagógico. Outro exemplo de horta, numa instituição que trabalha com crianças aqui na cidade, fui lá, através da universidade, um projeto de bolsa de extensão para fazer reforço, coisa de pedagogia lá. Qual instituição que é? Você pode falar? Na Casa da Criança, lá no bairro Retiro. Bacana. Um abraço para as irmãs aí, tomara que elas estejam ouvindo. E lá foi muito legal, realmente a gente realizou tudo com as crianças, diretamente com elas, só elas. E aí revitalizamos a horta lá, no bairro Filgueiras, fizemos na Vila dos Sonhos um playground para as crianças, né? Aqui na faculdade, de vez em quando, eu trago o Horto de Café para apresentar um seminário de faculdade, né? E trago alguns conceitos assim, aonde a gente vai encontrando as brechas, a gente vai aplicando. Em outros casos, construímos centro comunitário em 4 dias. Não tinha um prego, começamos na sexta-feira a captar os recursos, na segunda-feira o centro comunitário estava pronto. Legal. E por aí vai. Muito legal mesmo, bastante interessante, Jamerson. Obrigada. É com você, Guilherme. Obrigado, Rafa. Bom, Jamerson, para terminar de forma inspiradora, eu vou citar aqui as palavras do Luiz Costa, não sei se você vai lembrar dele, lá da Vila Charmes, que na visita que vocês foram, ele falou assim: eles plantaram para a gente amor, esperança e o principal de tudo, a união. Então eu queria assim, que você deixe a sua mensagem para quem está ouvindo de como é que a gente pode fazer isso no nosso dia a dia. Nossa, que legal escutar isso agora, mexer um pouco comigo, não estava esperando por isso. Olha, eu acho que é isso, é acreditar e olhar o outro, né, quanto ser humano, assim. Você tem os seus conflitos, né, eu tenho os meus conflitos, alegrias, sentimentos. Então a gente olhar com um pouco mais de cuidado para o outro, né, entender que tipo de pensamento, sentimento que a gente tem em relação ao outro, o julgamento, né, isso vai contaminando, eu penso, né. E assim, que tipo de valor que você traz contigo, necessidade, o que você quer, assim, né?
e colocar isso para fora no mundo, né? De uma forma harmônica, penso eu. Não vai ser fácil, não. Se impor também, não vai ser fácil mesmo, não. Vai ser difícil. Às vezes você vai ver o cara lá fazer uma coisa que você nunca faria na sua vida, mas basta você também tentar entender, né? O que tá... Você precisa de concordar com o que o outro está fazendo, mas acolher de alguma certa forma, né? Vamos tentar, pelo menos, né? Bacana, James. Pô, não tem... Se a gente ficar aqui, tem mais horas de conversa. É com grande prazer que a gente recebeu hoje na estreia essa figura do bem, que nos ajuda a abrir o pensamento e enxergar novas oportunidades para mudar o mundo. Jamerson Manso, estudante de educação da UJF e um guerreiro sem armas. E você, ouvinte, continue ligado que tem mais entrevistas nos próximos blogs. Voltamos já. Boa noite, Jamerson. Muito obrigado. Valeu, muito obrigado, gente. Até breve aí. Eu espero retornar o quanto antes. Valeu.